Bom dia, pessoal. Retire o seu fone. Alan Silva Faria, sou do escritório Silva Vitor, Faria Ribeiro. Vamos trocar hoje linhas, vamos conversar sobre compartilhamento de pontos. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu gosto de ficar no mesmo plano, tá? Bom, só dando um primeiro aviso, o pessoal tem microfones ali, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum questionamento, vocês podem levantar a mão, ela vai trazer o microfone para vocês tirarem suas dúvidas. E como eu falei, nós vamos trocar figurinha, tá? Então, a qualquer momento, vocês podem me interromper e a gente... eu vou tentar sanar a dúvida de vocês, tá bom? Existem inúmeros tipos de compartilhamento de infraestrutura, tá? Existem vários tipos de compartilhamento. Se eu fosse ficar falando de todos os tipos de compartilhamento, a gente ia ter que tirar um final de semana só para a gente conversar sobre isso. Então eu vou me ater a dois tipos de compartilhamento de infraestrutura, tá? Eu vou falar sobre o compartilhamento perante as concessionárias de energia elétrica, os chamados postes aí, como vocês sabem, geram tantas discussões, né, tantos debates. E vou falar também sobre o compartilhamento das faixas de domínio, que vem também gerando inúmeras discussões, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem outros tipos de compartilhamento também. Dando um exemplo, né, o compartilhamento de dutos subterrâneos. Tem empresas que passam a sua fibra do lado dos dutos de gás, de empresas que são especializadas em fornecer gás e são vinculadas à ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Então já tem provedores especializados em fazer compartilhamento com empresas vinculadas à ANP. Então é um outro tipo de compartilhamento, tá? Compartilhamento de espaço de torres, enfim, vários tipos de compartilhamento, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre os dois tipos de compartilhamento que eu falei para vocês. E os debates que existem no que compete a esses dois tipos de compartilhamento. Vamos falar primeiro sobre os pontos de ocupação dos postes, tá? Para entender um pouco toda essa discussão que existe hoje sobre o compartilhamento de postes, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, fazer um dever de casa, tá? Por que isso é interessante? Para a gente entender de onde que migrou toda essa polêmica, e de onde que migrou essa questão do que é preço justo e razoável. Porque esse é o grande debate quando a gente fala de postes. Muitas pessoas, muitos provedores não acham que o preço que é praticado é justo e razoável, tá? Aqui é a Celesc, né? A Celesc. Quanto que é a média aqui que eles cobram por compartilhamento? 4,80? Por volta de 4,80. Tá. Ó, tô para dizer para vocês que ainda é ótimo, viu? Tem lugares que o preço por compartilhamento ele gira em torno de R$20 por ponto. R$20. Mas mesmo sendo 4,80, de acordo com a resolução 4, que a gente vai ver ali, tá? O preço atual em torno de 3,80, que daria uma redução de custo de R$1 por ponto, o que é significativo dependendo do número de pontos que vocês têm. Mas dentro de uma realidade nacional ainda é um preço, vamos dizer, satisfatório, tá? Bom, em 97, o que aconteceu em 1997? Em 1997 foi editada a Lei Geral de Telecomunicações, que é o nosso chamado marco das telecomunicações. Todo provedor sabe, pelo menos, o que significa a LGT, a Lei Geral de Telecomunicações. Ela que criou a Anatel, ela que criou as possibilidades de a gente ter os tipos de serviços de telecomunicações que a gente tem hoje. Então, por isso que a gente chama ela de um marco para os serviços de telecomunicações, tá? O marco legal. E em 1997, havia apenas 6 empresas que participaram do processo de licitação, participaram da licitação do sistema Telebrás
e começaram a prestar os serviços de telecomunicações sob o novo regime. Antigamente, antes de 97, como os senhores bem sabem, até melhor do que eu, quem prestava os serviços de telecomunicações no Brasil era o Estado, através de empresas, públicas. E a partir de 97, com a Lei Geral de Telecomunicações, foi possibilitada a entrada de novos players, novos competidores nesse mercado. Foi dada concessão para 6 empresas e a possibilidade de criar as autorizadas, as empresas dos senhores, as empresas autorizadas a prestar o serviço de telecomunicações. Bom, em 99 foi criada a primeira resolução conjunta da Anatel, ANEEL, em 1999, ou seja, 2 anos depois de alterado todo o regime jurídico do setor de telecomunicações. Por que essa resolução foi criada em 99, 2 anos depois? Porque a LGT já tratava que é obrigatório o compartilhamento de infraestrutura entre empresas de setores diferentes. Eu estou falando de empresas do setor de energia, do setor de telecomunicações e do setor de petróleo. Então a lei, nesse sentido, ela foi muito inteligente no sentido de determinar que esse compartilhamento deveria ser feito. Bom, a resolução 001, em 1999, 2 anos depois, veio para esclarecer como que deveria ser feito o compartilhamento de infraestrutura entre empresas do setor de energia elétrica e empresas do setor de comunicações. Então, é a primeira resolução que a gente tem, resolução conjunta 001 de 99, que veio trazer, na verdade, uma efetivação para aquilo que a Lei Geral de Telecomunicações determina. Tá? Mas, aí começa o primeiro debate. Ela não determina qual que é o preço de compartilhamento. Ela só determina que deve ser feito um preço justo e razoável. Mas o que às vezes é justo e razoável para mim, não é para você, não é para ele. Para a concessionária é justo e razoável, às vezes é R$20. Para outra concessionária é R$3,80, para outra é R$12. Vou mostrar para vocês adiante que a gente tem inúmeros preços diferentes dentro na nossa federação, do nosso estado. A distribuidora de energia elétrica, elas cobram, instituem uma metodologia que elas criaram para fazer essa cobrança. Então, o que é justo e razoável gerou uma polêmica tremenda. Por quê? Porque as concessionárias, aquelas 6 concessionárias que eu falei para vocês, que passaram a prestar os serviços de telecomunicações, essas concessionárias, elas começaram a pagar centavos. As novas prestadoras de outros serviços de telecomunicações enfrentavam as dificuldades para o pagamento desse mesmo preço que as concessionárias pagavam. E aí começou embates terríveis. Tá? Nesse tempo, foi feito um estudo pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. E esse estudo determinou, salvo o melhor juízo, ele é de 2002, 2003. Tá? Esse estudo, ele determinou quanto que deveria ser feita a cobrança por ponto. Vejam, senhores, se dentro do mesmo poste a gente tem uma ocupação, deveria gerar em torno de R$1. Se tem 2 ocupações, mais barato, 40 centavos. 3 ocupações e assim por diante. Tendo um poste, 4 ocupantes, 4 prestadores de serviços ocupando o mesmo poste, deveria gerar em torno de 20 centavos. Isso eu estou falando por volta dos anos 2000, que esse estudo foi elaborado. Tamanha as discussões e tamanho o debate que foi criado dentro desse cenário, do que era justo e razoável. Tá? E aí começaram algumas ações judiciais. Estou falando por volta dos anos 2000, quase 16 anos atrás. Começaram as ações judiciais das empresas que se sentiram lesadas de buscar o seu direito para fazer valer um preço justo e razoável. Mas vejam que até então a gente não tinha nenhum padrão, não tinha nenhum parâmetro para falar o que é justo e razoável. Quem que poderia falar o que é justo e razoável? Para um juiz
que vai julgar uma ação dessa, o que para ele é justo e razoável? Ah, um parênteses, o juiz não sabe bolufas disso aqui. Mal os juízes conhecem a LGT, com toda a vênia possível, né? A gente tem vários casos nesse sentido. Quando a gente vai despachar com juízes, é notório que eles não têm esse conhecimento, porque as ações são poucas, tá? Mas o que seria justo e razoável nessas ações judiciais? Bom, nessas ações judiciais começaram a ser feitas perícias judiciais. Significando, para vocês entenderem melhor, as empresas entram com a ação judicial pedindo a aplicação de um preço justo e razoável. O juiz não sabe o que é justo e razoável e ele manda fazer o quê? Chama um perito, fala: perito, o que é justo e razoável? O perito tem toda uma metodologia de cálculo, aí vai ver qual que é o esforço que está sendo feito no poste, enfim, tem todo um cálculo que vai ser feito para que o perito possa dizer o que é justo e razoável para que o juiz possa homologar esse valor. E aí eu trouxe para vocês algumas jurisprudências dessa época em que empresas ingressaram com esses tipos de ações com a finalidade de buscar um preço melhor para o compartilhamento dos pontos. Tá? Alguns casos, por exemplo, ali ó, em 2001, o preço médio girava em torno de 1,80, 1,60 por ponto de fixação. Qual que é o problema dessa ação judicial? Porque todo mundo vai falar assim: Alan, então eu vou entrar com a ação judicial e não vão me socorrer as outras alternativas que a gente tem no mercado, como uma resolução de conflito, enfim. Qual que é o problema total de uma ação judicial? A perícia. A perícia é muito cara. A ação, além de ser cara, ela é demorada. Para você ter um provimento final numa ação judicial dessa, você vai demorar aí 8, 9 anos. As empresas não podem esperar esse tempo. O mercado de vocês é dinâmico, ele é muito rápido. O custo operacional ele é muito alto para vocês esperarem 9 anos para ter uma decisão final num processo que deveria ser rápido. Lá por volta dos anos 2000, demonstrando que o judiciário já era sensível a essa causa, já era sensível a demonstrar que realmente existe uma completa distorção no mercado em relação aos preços de compartilhamento dos pontos. Tá? Tem mais um julgado aqui do Rio Grande do Norte, e eu tenho frisado ali um caso recente da CPFL em São Paulo, é um acórdão. Esse caso eu achei muito engraçado, e aí eu achei interessante compartilhar com vocês. Vejam, uma empresa de TV a cabo entrou com uma ação contra a CPFL para buscar um preço justo e razoável. Foi feita uma perícia, a ação demorou muitos anos, e o perito determinou que o valor seria 1,38. A CPFL de São Paulo fez o que a gente chama de ius esperneandi. Ela esperneou para tudo quanto é lado, porque o preço que ela pratica lá hoje gira em torno de 13 a 14 reais. Nessa época devia estar em torno de 7, 6,50, por aí. Ou seja, ia reduzir o preço em quase 6 vezes que essa empresa de TV a cabo ela pagava. Então ela esperneou para todo lado. E eu fiz questão de ir no acórdão do TJSP, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para verificar qual que foi a alegação da CPFL em relação a essa decisão do juiz de primeira instância. E pasmem, a CPFL pediu para aplicar a resolução conjunta 004, que determina o preço de 3,19. Ela falou: excelência, se o senhor não acatar o meu preço, pelo amor de Deus, acata pelo menos 3,19. E hoje o preço dela é em torno de 15 reais, 14. Então, se de um lado ela não aplica a resolução de forma espontânea no mercado para tratar com isonomia os participantes no mercado, quando aperta o calo dela, ela quer fazer valer a resolução. Tá? Mas esse caso, ele já vem desde lá de trás, desde os anos 2000, em 2014, no Tribunal de Justiça. Falando de quase mais de 10 anos para esperar um provimento. Aí vocês vão me falar assim: Alan, mas qual que é a solução? O que a gente
O que a gente pode fazer? Eu vou mostrar para vocês que a gente tem algumas soluções. Não tão rápidas quanto a gente acha que deveria ser, mas tem mecanismos, gatilhos que a gente pode utilizar para questionar o preço de referência. Tá? Um ponto interessante é a questão da analogia do pedágio. Eu já participei de algumas mesas de negociação com algumas concessionárias. A gente tem algumas ações no Brasil e concessionárias diversas. E a gente pôde, então, participar de negociações em diversos estados e com diversas concessionárias. O que é um ponto positivo para a gente entender como que cada uma pensa. Né? Se cada uma tem um preço diferente, cada uma pensa de forma diferente. E aí, sempre que eu coloco a analogia do pedágio, vejam, não há como justificar a justificação do preço. O que é a analogia do pedágio? Vamos imaginar que eu sou um transportador. Eu tenho um caminhão, eu faço frete, ok? Então eu tenho a minha empresinha lá, tenho um caminhão e eu faço frete. A partir dos momentos dos contratos que me surgem, eu faço o frete com um caminhão. De outro lado, eu tenho uma grande transportadora que tem 1.000 caminhões. É uma baita transportadora, tem uma mega infraestrutura. Tá bom. A minha empresa que tem um caminhão passa no mesmo local que uma empresa que tem 1.000 caminhões. O pedágio que eu pago é diferente do pedágio que ela paga? Não. Não pode ser. Ué. Nós estamos utilizando a mesma infraestrutura. Nós estamos utilizando a mesma rodovia. Trazendo essa analogia para o nosso caso, é a mesma coisa. É a mesma infraestrutura que empresas atuantes no mercado de telecomunicações estão utilizando. Por que existe, então, essa questão de preços diferenciados? Não estou falando em preços diferenciados entre concessionárias diferentes, não. Porque se vocês forem pegar, às vezes, contratos com empresas com a mesma concessionária de outras empresas, existem preços diferentes dentro da mesma concessionária. Como eu disse para vocês, as concessionárias do serviço de telecomunicações, elas pagam um centavo em relação ao ponto. Se é utilizada a mesma infraestrutura, independente do número de pontos, a gente está falando de infraestrutura pública, que só está com a concessionária de energia elétrica, porque ela participou na minha ótica, tá, gente? Ela participou de um processo em que ela explora bens públicos. Mas o bem ele é público, ele tem que ser explorado com isonomia, né, respeitando o princípio da competição, o princípio da concorrência entre as partes, porque preços muito díspares trazem desproporções muito grandes, inclusive para o próprio usuário que vai contratar o serviço. Não justifica a fundamentação quando a concessionária vira e fala assim, não, mas eu faço meu preço de acordo com a escala, com escalonamento. Se você tem 100 postes é um preço, se você tem 1.000 postes é um preço, se tem 2.000 postes. Tá bom, mas todos nós estamos utilizando um bem público. Então, para mim, essa fundamentação, ela não procede, tá? E aí vejam que com a dificuldade de uma ação judicial, como eu falei para vocês, a dificuldade tanto do trâmite do processo, quanto o custo com perícia, foram poucas ações judiciais nesse período. E aí, vejam, é uma técnica da própria dentro desse turbulento período, vamos chamar, é uma nota técnica de 2006, e essa nota técnica, como eu disse para você, demonstrou que dentro das concessionárias haviam desproporções de preços praticados astronômicos. Vejam, tenho aqui eu pensei essa tabela dessa nota técnica e ela demonstra, por exemplo, que a CELP ela tinha uma diferença dentro da própria CELP quase 800%. Tinha empresa que pagava R$ 1,56, R$ 12. Se isso não é ferir o princípio da competição, se isso não é ferir a isonomia, não sei o que é. Realmente a desproporção é muito grande. E nós não estamos falando que não foi a FGV, não foi a Pronet que mandou fazer, não foi a outra associação, não foi a própria ANEEL que veio falar isso. Bom, importante dizer também que nesse período turbulento que eu estou contando para os senhores,
Como não tinha nenhuma solução à vista, ou as ações demoravam muito e as empresas não sabiam o que fazer, a Anatel, com a ANEEL e a ANP, expediram a segunda resolução, a resolução 002. O que é essa resolução 002? Ela fala sobre os procedimentos para fazer a resolução de conflito. Essa resolução 002 é de 2002, essa resolução 002, perdão, 2001. A resolução 002, ela veio trazer os procedimentos para você solucionar aquele conflito dentro de uma comissão. Opa, eu não preciso mais de ação judicial. Eu vou pegar esse conflito que surgiu entre uma empresa de telecomunicações e uma concessionária, uma distribuidora de energia elétrica, e vou levar para uma comissão para julgar esse preço, para julgar essa cláusula que determina o preço, para saber se ele é justo. Essa resolução, ela não vingou até 2014, quase 10 anos de edição dessa resolução, porque a comissão também não sabia o que era justo e razoável. Vinha de um lado uma metodologia de cálculo, vinha de outro lado outra metodologia de cálculo. E aí o passo continuou até 2014. E em 2014 veio a norma, a resolução 004 de 2014, a tão falada resolução de compartilhamento. E é nesse ponto que a gente chega. Por isso que eu tive que contar essa historinha para vocês até aqui, para a gente falar sobre a resolução 004. Coisa importante de dizer a resolução 004, ela trouxe alguns conceitos e algumas premissas muito interessantes para os dois lados, tá, gente? Porque existe também, e é bom a gente deixar bem claro, existe também um pleito que é salutar das concessionárias de energia elétrica. Existem lugares que as ocupações irregulares chegam a problemas de danos à coletividade, causa até risco à vida. Então existe também um pleito que ele é justo e ele é válido das concessionárias em relação ao perigo que a ocupação irregular pode gerar. Então a resolução 004, ela é bem enxuta e ela trouxe algumas questões muito interessantes. A primeira questão é que ela definiu o preço de compartilhamento. Vejam, nós estamos falando desde 97 essa discussão esperando o que é justo e razoável. E aí vem a Anatel e a ANEEL e fala assim, não, é 3,19 com correção. Tem gente que achou, não, mas 3,19 é muito caro. Tem gente que achou, nossa, mas é barato demais. Depende do quanto que você pagava atualmente, desde 2014 para as concessionárias. Além dos 3,19, a resolução 4 visa equiparar as concessionárias com as prestadoras autorizadas do serviço. Por quê? Como eu disse para vocês, as concessionárias não pagavam centavos por ponto e as autorizadas valores muito acima do que a gente chama de justo e razoável. Então essa resolução falou o seguinte, olha, vamos equiparar também as concessionárias, determinando que dentro do prazo de 10 anos, esse preço que vocês pagam em centavos seja equiparado aos 3,19. Esses 3,19 é um preço corrigido, tá? Então, se a gente aplicar os 3,19 hoje, de acordo com a correção prevista na própria norma, gira em torno de 3,81. Então não é certo falar, eu quero 3,19 hoje. 3,19 corrigido. Tá? Hoje gira em torno de 3. Ontem eu fiz o cálculo 3,81. Preço justo e razoável determinado pela resolução 04. E aí, essa resolução também trouxe o que é o conceito de ocupação, trouxe algumas questões técnicas, determinou que as concessionárias deveriam ter um banco de dados cadastrados, um banco de dados fidedigno, sendo que as empresas poderiam consultar de forma remota se naquela localidade que você está pedindo, entrar o seu projeto, se naquela localidade há ou não há viabilidade. Então essa resolução trouxe várias questões importantes para o mercado dos senhores. E uma questão que a gente vai falar daqui a pouco é o compartilhamento do compartilhamento. O que eu chamo de compartilhamento, já me antecipando?
um ponto de fixação é cedido para os senhores para utilizar, correto? Eu não sei qual que é a norma da Celesc aqui, mas geralmente vocês podem utilizar até 65. Alguém tem essa informação aqui? Não? Tá. Mas geralmente você pode utilizar dentro daquele espaço, daquele ponto que é fornecido para vocês, 65 milímetros. A gente já tem algumas consultas, nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas você pode compartilhar o seu ponto com outra empresa e cobrar da outra empresa por esse compartilhamento. Isso é o que eu chamo de compartilhamento do compartilhamento. E foi introduzido pela resolução 4. Tá? Trouxe algumas fotos para vocês do relatório a elaboração da resolução 4, demonstrando também que do outro lado a concessionária sempre teve, como eu disse, um justo pleito de regularizar, tanto visualmente quanto em questões de ordem técnica que são prejudiciais para a coletividade. Tá? Então a norma 4 ela tem o viés de tratar os dois lados, para dar isonomia ao tratamento das empresas. Tá? Bom, eu pontuei ali alguns artigos que a norma 4, a resolução 004 traz, como eu disse para vocês, estabelece o preço de 3,19, estabelece que a empresa, uma concessionária, uma autorizada, só pode utilizar um ponto de fixação por poste, mesmo que em grupo econômico. O que acontecia em vários locais? A gente tem a Embratel e a Claro, elas são do mesmo grupo, aí elas têm 2 pontos no poste, ninguém mais pode entrar. Tem a Oi e a Telemar. A Oi tem um ponto e a Telemar tem outro ponto. Não tem mais espaço, você não pode entrar. E aí, em alguns locais, a Oi, por exemplo, tinha 2 ou 3 pontos dela mesma no poste. Justamente para vedar a concorrência, que era absurdo. Então a norma 4 veio falar o seguinte, olha, isso não existe. Como eu disse para vocês, ela veio equiparar, né, as concessionárias que pagavam centavos, as autorizadas que pagavam preço muito acima do mercado. Tá? O mais importante dela para a gente vai pensar aqui, é o que é justo e razoável, os 3,19, que desde 97 a gente não tinha uma resposta para isso. E aí, o que aconteceu logo depois que essa norma 4, a resolução 4 foi criada? Lembra da resolução 002 que eu falei para vocês, que criou a forma de fazer o pedido de resolução de conflitos, mas que não tinha efetividade nenhuma, porque a gente não sabia o que era justo e razoável? Bom, a resolução 004 deu efetividade para essa resolução 002, que estava lá esquecida desde 2001. Pouquíssimas ações de resolução de conflito foram propostas. Na verdade, quando havia algum conflito entre a concessionária e a prestadora de serviço de telecomunicações, que não tinha nada a ver com preço, eles utilizavam essa norma, por exemplo. Eu não concordo com essa exigência que você está me fazendo, ou essa cláusula do contrato ela é abusiva. Por exemplo, tinha multa no contrato da distribuidora de energia elétrica que era 100 vezes o valor do mensal que a empresa pagava. Como que você ia discutir isso? Através da resolução de conflito. Vamos levar para a comissão para ela debater isso. Mas essa resolução de conflito não foi utilizada inicialmente para debater preço. Porque, como eu disse para vocês, a gente não sabia o que era justo e razoável. Mas em 2014, a gente começou a saber o que era justo e razoável. E a própria resolução 004 fala da aplicação dos 3,19, deixei até grifado ali, a ser utilizado nos processos de resolução de conflito. Muitas empresas mandaram notificações, depois que essa resolução foi criada, mandaram notificações para as concessionárias. Olha, agora tem uma norma, tem uma resolução nova, 3,19, aplica aí para mim esse 3,19. O que as concessionárias e distribuidoras de energia elétrica falaram? Você está ficando louco? Não vou aplicar isso. Se você quiser, tem que ir no processo de conflito. Tá? Mas vejam, mesmo tendo que ir para o processo de resolução de conflito, agora a gente tem um parâmetro, a gente tem um teto do que é justo e razoável. E essa é a grande contribuição da norma da resolução 004 de 2014.
Só fazendo um parênteses, atualmente a Anatel editou a resolução 680 de 2017. Todos vocês devem ter ciência dessa resolução que desregulamentou o SCM para empresas com até 5 mil usuários. Tá? Por que eu trouxe essa resolução aqui e estou pensando ela agora? Porque existe uma discussão muito grande em relação a como que essa resolução vai impactar nos contratos com as concessionárias distribuidoras de energia elétrica. Em qual ponto? Essas empresas elas não são mais autorizadas pela Anatel. Elas têm uma chancela da Anatel para prestar serviços de telecomunicações, não precisam ser autorizadas, mas elas não têm um ato de autorização, elas não são empresas autorizadas pela Anatel. E por não serem empresas autorizadas pela Anatel, elas não têm um documento formal, um ato, um documento que demonstra para a concessionária que ela é uma prestadora de serviço de telecomunicação. Ah, tem uma tela do site da Anatel que fala que ela é cadastrada. Várias concessionárias não estão aceitando essa tela. Várias. Elas pedem o ato que determina que você é uma empresa autorizada, um ato que determina quem é a autorizatária do serviço de telecomunicações, que deve ser apresentada à concessionária para que seja feito o contrato. Então, fazendo um parênteses aqui, várias empresas que não querem ser autorizadas ou que estão se valendo dessa resolução 680 não estão conseguindo fazer compartilhamento de infraestrutura. Tá? Algumas concessionárias já têm um entendimento, tudo bem, essa chancela pode servir como uma forma de demonstrar que eu sou uma prestadora de serviço de telecomunicações, mas só uma ressalva que em algumas localidades isso não está sendo aceito. Tá? E o que a gente está vendo também no mercado, inclusive o presidente da Anatel essa semana falou, não, nós vamos rever a norma 4, a resolução 4, vamos rever, não sei se os senhores têm acompanhado isso aí no mercado. A todo momento chega uma notícia dessa, não, a resolução 004 vai ser revista. Lógico que vai ser revista. Na própria resolução já tem uma previsão de revisão dela. Em 2014, o artigo 13 da resolução determinou que em 5 anos essa resolução 4 vai ser revista. Então, o que o presidente da Anatel está falando, ou as outras pessoas têm falado aí no mercado, nada mais é do que uma previsão legal. Alan, vai ser revisto o preço? Não sei. O artigo 13 da resolução 004 fala que a norma será revista. Então, eles podem fazer a revisão dessa norma, inclusive revisar a questão do preço. Por isso que eu friso para os senhores a importância de aplicar e buscar a aplicação do preço de referência até o ano de 2019. Porque se a norma for revista, a gente não sabe qual o preço que eles podem. Tanto pode ser para menos, na minha opinião, para mais, porque a pressão da ANEEL está muito grande. A ANEEL não tinha, essa é uma visão minha, tá? A ANEEL não tinha ideia do volume de prestadoras do serviço de telecomunicações em âmbito nacional. Quando foi editada a resolução 004, as próprias concessionárias, elas também não tinham ciência do volume de empresas que atuavam no mercado. Atualmente, essas empresas, o DNA dos senhores, nasceram no rádio, pequenas, estão migrando para a fibra, para a infraestrutura. E aí vocês acionam as concessionárias para fazer o compartilhamento. Então eles não tinham ciência em 2014 do volume de empresas que iam solicitar os compartilhamentos, que iam se valer do preço de referência. Para eles esse número de empresas era muito pequeno. Então hoje a pressão na ANEEL ela é muito grande. As concessionárias, todo dia elas estão lá na ANEEL que tem aplicado o preço de referência, a norma técnica tem que ser revista, enfim. Já existem até, eu vou trazer para vocês, já existem tentativas da própria ANEEL, via decreto, de revogar a resolução 004. Opa, estou falando de uma resolução conjunta. Todas as resoluções que eu falei para vocês, 001, 002, 004, elas são conjuntas. São formadas pela Anatel, a ANP e a ANEEL, porque é para gerir o compartilhamento de qualquer infraestrutura entre empresas no Brasil. É para que a gente não precise ficar construindo infraestrutura. Você imagina, se dentro de uma cidade eu tiver que construir poste para toda vez que eu quiser passar a minha fibra,
cada esquina eu vou ter 10 postes. Então, a norma ela foi criada para compartilhar infraestruturas entre empresas que têm essas infraestruturas. As normas são conjuntas. Como que a ANEEL agora, particularmente, quer anular, via decreto, uma resolução que ela mesma validou? Não há dúvidas que a pressão lá dentro está muito grande. Principalmente das concessionárias, que elas estão perdendo receita. E a dificuldade que a gente tem, às vezes, nas reuniões com os concessionários, é demonstrar para eles que é o lado inverso. Eles não vão perder receita, eles vão ganhar receita. Por que eu estou falando isso? E eu consigo falar isso até com propriedade. Porque a maioria das empresas tem ocupação irregular. Dependendo do preço, como eu falei para vocês, R$15 é muito caro. Às vezes a empresa vai perder um contrato que é, às vezes, o upgrade que ela precisa dar para a empresa dela. Você acha que eles não vão lançar a fibra? Vai lançar a fibra. Demora 90 dias para ser aprovado o projeto. Quando aprova o projeto, é cheio de entrave. E eu comecei a minha palestra falando como que o mercado de vocês é dinâmico. Ele é muito rápido, mas ele é muito rápido. 90 dias para aprovar o projeto, você pode perder um contrato, por exemplo. Então as empresas vão lançar. Então, a dificuldade é demonstrar para as concessionárias que, ao contrário do que as concessionárias de energia elétrica, que elas vão perder receita, pelo contrário, elas vão ganhar receita. Eu estou fazendo agora algumas reuniões com a CEMIG, lá em Minas Gerais, dos processos de resolução de conflito que a gente ganhou, já foi transitado e julgado lá em Minas, e a CEMIG está sendo compelida a aplicar o preço de referência. Tá? O que a CEMIG está enxergando agora? A gente não está falando de empresas sem organização nenhuma. Nós estamos falando de empresários, de empresas organizadas, que só não têm oportunidade de regularizar a sua rede a noite toda, porque o processo é burocrático e o custo é alto. Porque se fosse um processo célere, se fosse um valor justo e razoável, todo mundo tinha regularizado a infraestrutura. Tá? Nessas reuniões, a CEMIG está vendo que o volume, por exemplo, de pontos que uma empresa tinha, e ela pagava por esse volume, aplicando os 3,19 atualizado, 3,80 hoje, essas empresas, ao fazer esses acordos com a CEMIG, ela já está apresentando, no caso lá da empresa que já está apresentando um projeto de 1.000 pontos, 3.000 pontos, porque ela está imaginando a expansão dela para frente. Veja como que a mentalidade. Antigamente você tinha que lançar a revendia, porque senão você ia perder um contrato. Agora, se for aplicado um preço justo e razoável, essas empresas já estão fazendo um prospecto futuro para a ocupação. Ela vai lançar sem ter o cliente. O ganho dela, o ganho das concessionárias, ele é real. Diminuindo o preço e regularizando as ocupações regulares, o volume de receita ele vai crescer, não tem dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. A ponto de, olha, não tem mais espaço aqui e a gente tem que partir para o compartilhamento. Aí as empresas que chegaram primeiro, que pediram o seu ponto de ocupação primeiro, vocês vão poder compartilhar o seu ponto, cobrando, logicamente, com outra empresa que está chegando agora no mercado. Então, o preço, a resolução 4, ela é muito importante para o nosso setor, para o nosso mercado. Não só a questão de preço, como eu disse, mas as questões das normas técnicas e outras questões que eu peço para os senhores que se atenham a essa resolução 4. Tá? Os processos de resolução de conflito, como eu disse para vocês, a resolução 2, que determina os procedimentos, essa resolução 2 passou a ser utilizada tão logo foi editada a resolução 004, que determinou o preço de referência. Nós, lá do escritório Silva Vitor, a gente tem mais de 100 só na comissão para debater o preço do compartilhamento. Tá? Alan, como que está essas decisões? Como que é o processo? O processo, sendo bem simples e falando um linguajar bem simples, o processo ele é muito simplificado. Por que o processo é simplificado? Você notifica a concessionária que você quer negociar o seu preço, ela responde ou não responde, permanece
você notifica ela de novo, falando, olha, se você não quiser negociar, eu vou ter que ir para a comissão e aplicar o preço de referência. Ela responde negativamente, não responde, você entra com um pedido na comissão. Depois intima as duas partes para apresentar alegações finais, para você fazer o apurado até então desse processo e dar a decisão. Porque o processo ele é bem simples, não tem audiência, não tem produção de provas, não tem nada. Porque o que a gente está pedindo? Para aplicar os 3.19 da própria resolução que foi editada pela Anatel e pela ANEEL. Tá? Então, em tese, esse processo de resolução de conflito deveria ser e rápido, porque o procedimento é simplificado. Em torno de um ano e meio, está julgado esse processo. E com muita dificuldade. Por que muita dificuldade? Como eu disse para vocês, as concessionárias estão paradas. A pressão lá é muito grande. Eu tive que impetrar uns 3 mandados de segurança contra a comissão para ela julgar o processo. A resolução 002, que determina o procedimento desse processo de resolução de conflito, ela fala que a comissão deve julgar em 20 dias o pedido e, se precisar, mais 20 dias. Então ela teria 40 dias para julgar. 8 meses, 12 meses uma decisão. Nesses casos, a gente já tem impetrado o mandado de segurança, determinando, olha, você vai ter que julgar, você tem a obrigação de julgar. E aí, os juízes deferindo essas liminares, a comissão tem julgado. E é bom que várias outras ações que não estavam nesse mesmo patamar também foram julgadas. Então a gente já tem várias ações hoje no processo de resolução de conflitos que foi julgada pela comissão. Um detalhe, o processo de resolução de conflitos não é uma ação judicial. O processo de resolução de conflitos não é uma ação judicial. Ele é julgado por essa comissão formada pela Anatel e pela ANEEL. Se precisar o voto de Minerva, chama a ANP para participar, tá? Mas qual que é a grande pega do processo de resolução de conflitos? Nessa comissão, a decisão que é proferida pela comissão, ela tem força de sentença arbitral. Trocando o juridiquês. O que é uma sentença arbitral? Existem tribunais arbitrais. As partes podem eleger um tribunal arbitral para julgar. Eu não quero ir para o judiciário, está demorando demais. Eu quero ir para um tribunal arbitral. Vai para o tribunal arbitral e é proferida uma sentença arbitral. Essa sentença arbitral ela tem mesmo status de uma sentença judicial. A sentença no processo de resolução de conflitos tem o mesmo status que uma sentença judicial. Na comissão, a gente demora um ano e meio, e tem uma sentença com status de sentença judicial, para que eu vou para o judiciário para demorar 10 anos? Por isso que eu defendo a bandeira de que ainda vale a pena investir na comissão de resolução de conflitos. Porque se em um ano você tem uma resposta, você pode executar na justiça. Eu estou falando de pegar a decisão da comissão e entrar para um juiz e falar assim, juiz, executa essa decisão. Aqui é a Celesc, né? A Celesc não está cumprindo essa decisão. Um exemplo, tá, gente? Foi o que aconteceu no caso da CEMIG, tá? As ações foram terminando, por volta de 10 ações, e aí a gente notificou a CEMIG e falou assim, CEMIG, você perdeu na comissão, o processo já terminou, eu vou executar essa decisão. Agora eu vou negociar com você. O que é executar essa decisão? É a mesma coisa que a gente ter um cheque, uma nota promissória na mão. Alguém te pagou com cheque, você não vai precisar mostrar para o juiz que você vendeu ou o que você forneceu para o cara. Não. Você vai falar, juiz, eu tenho um título executivo na mão, executa esse título. Essa é a ideia da decisão que é proferida pela Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos. Então a gente tem um preço justo e razoável, que a própria Anatel e a ANEEL já afirmaram. A gente tem a resolução conjunta 002, que determina o processo de resolução de conflito, e que a gente pode fazer valer nessa comissão uma decisão que tem força de sentença judicial. É uma decisão arbitral, tá? Então, repito a vocês, eu ainda acredito que a comissão ela pode contribuir muito para o setor de vocês. Tá? A gente está falando aqui de preço, mas vocês podem
discutir qualquer coisa com base na resolução 002, qualquer problema. Por exemplo, eu peguei um contrato um dia, Santa Catarina, Iguaçu é Santa Catarina, né? Iguaçu é Santa Catarina. Peguei um contrato outro dia da Iguaçu, questionou, e uma cláusula do contrato era o seguinte, só para vocês terem ideia das arbitrariedades que acontecem no setor, o contrato da Iguaçu era o seguinte, você vai poder compartilhar, beleza? Mas 2 pares de fibra você tem que ceder. Quer cláusula mais abusiva do que essa? Eu vou passar o meu cabo, vou ter todo o custo, eu vou ter que ceder 2 pares de fibra para a concessionária de energia elétrica? Isso é absurdo. Não vai ter outro jeito, vai ter que parar na comissão para ela apreciar, na verdade já está na comissão para ela apreciar a possibilidade da cláusula. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a resolução conjunta 002 não é só para discutir o preço, é para discutir os entraves, os problemas que existem entre as empresas que prestam o serviço de telecomunicações e que prestam o serviço de distribuição de energia elétrica. Tá? Bom, e aí, como eu disse para vocês, a posição da ANEEL ela é muito grande. Fazendo com que essa comissão, desde 2014, por volta de 3 anos de processo de resolução de conflito na comissão, tivesse entendimentos diferentes. Coisas assim, absurdas. Por exemplo, eu tenho que aplicar o preço de 3,19. Ok. Tem que analisar seu contrato. Qual que é a cláusula de vigência do seu contrato? Seu contrato vai vigorar por 2 anos e você entrou agora com o processo de resolução de conflito, logo depois que ele renovou, você tem que esperar 2 anos. E eu vou aplicar o preço de referência só depois desses 2 anos, só para o próximo ciclo contratual. Então, não é tão simples também questionar na comissão a aplicação do preço de referência, porque cada um tem um caso particular. Cada um tem um contrato, um termo de vigência, cada um tem uma particularidade que vai ser apreciada pela comissão. O momento de pleitear a resolução de conflito é levado em conta. Então, começaram a serem criados diversos entendimentos diferentes pela própria comissão. Tá? Trouxe aqui uma decisão para vocês da comissão, aplicando o preço de tá? Vejam lá o item 3, que ela estabelece os 3 com as correções, enfim. Uma coisa interessante também da comissão, gente, é que se vocês pagarem o preço no tempo que ela aplica os 3,19, ela manda a concessionária devolver o dinheiro. Esses casos que eu contei para vocês lá em Minas, na CEMIG, tem empresa com 1 ano pagando a maior, esperando a decisão. R$250 mil de restituição. R$300 mil de restituição. Ela vai pagar. Dá o crédito. Em vez de você ter que colocar o dinheiro para pagar, ela vai te dar um crédito durante tanto X de tempo. É capital do mesmo jeito. Forma de pagamento do mesmo jeito. Então, se for determinado em um período a aplicação do preço de referência, vocês ainda podem ter uma poupança que vale a pena o processo de resolução de conflito. Aí eu pensei ali o item 3 que determina 19, trouxe outra decisão para vocês. Vou pedir para disponibilizar também para vocês a apresentação, tá? Essa decisão é um novo entendimento da comissão que eu falei para vocês. Vejam que a comissão ela começou a estipular também até quando esse preço de referência vai ser aplicado. Então, depende da vigência do contrato. Se esse contrato tiver no nosso caso ali, até 2018, essa empresa, no caso, ela vai ter que entrar com um novo processo de resolução de conflito para o ciclo posterior. Que a comissão não aceita a aplicação, já entramos com reconsideração, já despachamos o entendimento dela para dar um afago na ANEEL e falar, ANEEL, peraí, pelo menos eu estou julgando aqui
e não estou prejudicando tanto essas empresas. Então, depende do ciclo contratual que vai ser aplicado pela comissão, tá? Bom, como disse para vocês também, a resolução 97 da ANEEL vem em confronto com a resolução 4, ela determina vários critérios ali para que seja feita a mitigação, para que não seja aplicada a resolução 4. Vejam, a ANEEL traz uma resolução dela contra a resolução conjunta que ela mesma. Então, muita atenção a essa resolução 797 da ANEEL. Já vai ser questionada também essa resolução. Ela traz novas definições, ela tenta regulamentar a resolução 004, tá? Bom, aqui que determina o que é a arbitragem. Muito cuidado, senhores, ao formatar esse tipo de contrato com as concessionárias, porque se esse contrato prevê cláusula arbitral, não adianta você ir no judiciário também não. Você vai ter que arbitragem. E a arbitragem perpassa pela comissão que a gente acabou de conversar aqui. Então, dependendo do contrato, se ele tiver cláusula arbitral, não adianta a gente ir primeiro para o judiciário. Obrigatoriamente você tem que ir para a comissão. E essa decisão judicial, o juiz recebe o processo e fala assim, opa, eu não posso julgar, você tem que ir para a arbitragem primeiro. Então, uma atenção para os senhores em relação à questão da arbitragem. Trago ali a lei da arbitragem, a lei geral de telecomunicações, a resolução conjunta 001, que determina que os conflitos existentes entre as operadoras de telecomunicações e as concessionárias de energia elétrica têm status de arbitragem. Tá? E o artigo do Código de Processo Civil, que determina que os títulos, a decisão da comissão tem força de título executivo judicial. Tá? Compartilhamento do compartilhamento. Como eu disse para os senhores, compartilhamento do compartilhamento nada mais é do que a possibilidade dos senhores, dentro do seu próprio ponto de ocupação, você fazer um contrato com uma outra empresa que quer lançar a fibra dela, mas que não tem espaço mais no poste. As empresas elas podem fazer um contrato com as interessadas. Esse contrato vai ser validado na concessionária. Eu trouxe uma norma técnica aqui da SEMAR, tá? Para demonstrar a distância que existe entre um espaço e outro no ponto de ocupação. Geralmente, como eu falei para o senhor, é determinada essa ocupação, a SEMAR, CEMIG, CPFLs, elas determinam um espaço de 65 milímetros de ocupação. Tá? Sendo determinado um espaço de ocupação de 65 milímetros, quanto que tem um cabo de fibra em termos de milímetros? Alguém sabe? 8 a 10 milímetros. Então a gente está falando aí de mais ou menos uns 6 que poderiam ter ali. Você pode compartilhar o seu ponto de fixação. Detalhe, você tem que lançar a sua fibra. Você não pode chegar lá e pedir o ponto de compartilhação e sublocar. Esse é o conceito de sublocação que as concessionárias entendem. Não é oportunidade de negócio para investidor. Você tem estrutura e tem espaço excedente. Como diz a norma que a gente conversou, a Lei Geral de Telecomunicações, todo mundo não é obrigado a compartilhar, inclusive as empresas de telecomunicações dos senhores, são obrigados a compartilhar com outras empresas interessadas também. Tá? Então, se você tem um espaço no ponto de ocupação e esse espaço ele é excedente, você também pode compartilhar esse espaço excedente. Tá? É obrigado a compartilhar. Aí vai partir para a questão de preço também. Qual que é o preço que você vai praticar para o seu concorrente? E ele pode também querer fazer a resolução conjunta 004 para você praticar o preço que você paga, às vezes, para a concessionária. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que seu concorrente lançar a fibra, ele vai deixar de lançar se você não quiser fazer um contrato com ele de compartilhamento? Você acha que ele deixa de ter... Assim, 90% do Brasil, dependendo do número de empresas que você tem dentro do seu nicho de mercado, eles vão lançar o cabo.
Se esse que não quis fazer o contrato com você não lançar, outro vai vir e vai lançar. O que eu defendo é preferível você ter o seu custo ali e até o lucro obtido no compartilhamento do que você concorrer com empresas que estão em lançamento irregular. Então é uma forma também de regulamentar, de regularizar o mercado. Não é que não existe pontos para todo mundo, mas existe espaço para todo mundo. Essa é a ideia do compartilhamento. E essa ideia, como disse para os senhores, veio da resolução 4, tá? No artigo 3º, ela fala, ó, caso o ponto de fixação seja ocupado por mais de uma prestadora dos serviços de telecomunicações, a cobrança que se refere ao caput deve ser realizada apenas contra a prestadora contratualmente responsável pelo ponto de fixação. Trocando em miúdos, a concessionária de energia elétrica não pode cobrar da segunda empresa que vai utilizar o mesmo ponto de fixação, ou da terceira ou da quarta empresa. Mas vocês, ao ceder o seu espaço, porque aquele espaço ele foi cedido a vocês, vocês podem cobrar das demais empresas. Tá? Então, é um modelo de negócios que pode ser otimizado pela empresa do senhor. Tá? As faixas de domínio. Sei que meu tempo está estourado, mas eu já estou finalizando. Tá? Vários problemas sobre... A empresa daí vai precisar aprovar projeto também, voltando ali? Isso, boa, ótima pergunta. A pergunta dele, gente, foi o seguinte: como que vai fazer com a empresa que quer utilizar esse ponto, esse espaço excedente no ponto de compartilhamento? A empresa tem que apresentar, a empresa que tem um contrato com a concessionária tem que apresentar um projeto, indicar quem vai fazer a exploração também do ponto de fixação e apresentar o contrato do compartilhamento. Apresentar um contrato que você vai ter com a outra empresa e o projeto para a concessionária cancelar. De toda forma, a empresa que tem um contrato com a concessionária, com a distribuidora de energia elétrica, é a responsável pela infraestrutura. Você não pode repassar essa responsabilidade para outra empresa. Esse é um procedimento que já está criado por algumas concessionárias. Eu não sei como que funciona aqui na Celeste, mas eu sei que é assim, a Semar é assim, e outras concessionárias elas solicitam esse tipo de documento. Tá? De domínio nada mais é do que aquela faixa que a gente tem nas rodovias, feita a infraestrutura. Tá? Os senhores devem saber melhor do que eu que várias empresas podem utilizar aquelas faixas de domínio para lançar infraestrutura de telecomunicações. Subterrâneos, né, os dutos subterrâneos ou postes. Qualquer discussão em relação às faixas de domínio. Tá? Essa discussão também é antiga, assim como a discussão do poste, e eu vou pedir desculpa para os senhores, mas eu vou acelerar aqui um pouquinho esse histórico. As concessionárias de energia elétrica, aquelas concessionárias originárias, já entraram com várias ações judiciais, desde a época da LGT, também para pedir um preço, para pedir a isenção do pagamento pela utilização das faixas de domínio. E foi consolidado nos tribunais o entendimento que as concessionárias não poderiam ser compelidas a realizar esse tipo de pagamento pela utilização da faixa de domínio. Concessionárias, eu trouxe algumas jurisprudências para os senhores. Por quê? Nós não estamos falando das empresas autorizadas. Existe um regime diferente. Foi considerada a jurisprudência de que as concessionárias não precisavam pagar pela utilização da faixa de domínio. De momento nenhum essas jurisprudências falam da empresa dos senhores. E aí começou a gerar o debate. Por quê? Com as 8 mil prestadores de serviços de telecomunicações no Brasil todo e com borbulhando empresas a todo tempo, várias empresas maiores começaram a querer também compartilhar essas faixas de domínio. Tá? O artigo 73 do LGT fala que o compartilhamento deve ser feito o uso do bem público. Tá? Trouxe algumas decisões para os senhores, como eu falei, a questão do compartilhamento em relação às concessionárias. Tá? Em 2015, o que aconteceu? Foi editada a lei chamada Lei das Antenas, em 2015, 13.116 de 2015. Tá? Essa Lei das Antenas trouxe uma nova ótica. Ela
a isonomia de que as autorizadas do serviço de telecomunicações também poderiam se valer da utilização da faixa de domínio sem precisar fazer pagamento. Mas um detalhe, essa lei ela foi muito inteligente. Por quê? Existem concessionárias que exploram as rodovias. Lá em Minas tem a Via 381, tem a Via Par, enfim, tem várias concessionárias que exploram as rodovias. Pois bem, o que essa lei veio dizer? Se o contrato de concessão dessas empresas forem assinados até 2015, elas podem cobrar pela utilização da faixa de domínio. Porque elas participaram num sistema de uma licitação e fizeram a composição do preço dela, tomando em consideração a possibilidade de explorar esse tipo de utilização da faixa de domínio. Então, se a concessionária, a rodovia, ela tem a concessão dela até 2015, ela pode cobrar dos senhores. Se a concessão dela é posterior a 2015, ela não pode cobrar. Da mesma forma, o DR e o DENIT também não podem cobrar pela utilização da faixa de domínio. Estão trocando em miúdos. Vai chegar para fazer o pedido para utilizar a faixa de domínio. É o DR e o DENIT, ele não pode cobrar. É uma concessionária que está ali, eu tenho que analisar se a concessão dela é anterior a 2015 ou posterior a 2015. Se ela for posterior a 2015, ela também não pode cobrar. Tá? E aí a gente tem uma discussão tremenda dentro desse mercado também, do compartilhamento das faixas de domínio. O DR fala que tem uma discussão sobre região rural, que essa lei só vale para a região rural, para os grandes centros, pura balela. O Ministério, o MCTIC, antigo Ministério das Comunicações, já emitiu parecer no sentido de que não existe essa diferenciação entre o local onde é feita a utilização da faixa de domínio. Tá? Trouxe aqui o artigo 12 para vocês da Lei das Antenas, que determina esse tipo de isenção no compartilhamento da faixa de domínio. Trouxe ali, como eu falei para vocês, o parecer da Procuradoria Geral Federal, que determina, a pedido do Ministério, ele informa que deve ser feito o compartilhamento da faixa de domínio sem pagamento, sem contraprestação, ok? Nos casos que eu citei para vocês, DR, DENIT e concessionárias posteriores a 2015. E trouxe aqui decisão liminar que a gente já conseguiu em processos em que essas empresas foram compelidas a pagarem pela utilização da faixa de domínio. Então já tem um debate judicial, tem liminar, já determinando o não pagamento. A gente já tem acórdão do Tribunal de Justiça determinando o não pagamento. Eu não estou falando só de uma decisão liminar, estou falando de uma decisão definitiva. Tá? Temos agravo de instrumento no TJ de São Paulo, tem agravo de instrumento no Tribunal do Paraná, validando a decisão liminar ou validando a decisão final no processo que determina que não pode ser feita a cobrança pela utilização da faixa de domínio. Qual que é a artimanha do DR e do DENIT? A artimanha do DR e do DENIT é falar, não, eu não estou cobrando pela utilização da faixa, eu estou cobrando pela fiscalização. Ela está subvertendo e trocando a roupagem da cobrança para uma taxa de fiscalização, quando na verdade é uma taxa de ocupação que ela cobrava. E isso também é ilegal. Então, muito cuidado para os senhores que fazem esse tipo de compartilhamento. Aqui a gente tem, eu trouxe aqui um lançamento tributário, R$188 mil, de uma taxa de fiscalização de uso e ocupação de faixa de domínio na rodovia do estado do Paraná. Tá? Veja que ela está subvertendo a cobrança da taxa. Ela coloca taxa de fiscalização do uso ou ocupação da faixa de domínio. Ela está querendo trocar a roupagem, trocar o título da cobrança para continuar fazendo a cobrança. E isso já tem decisões judiciais também falando que isso é ilegal. Tá? Então, muito cuidado ao fazer esse tipo de contrato, esse tipo de formalização, porque além vocês podem encontrar alguns outros obstáculos para que eles queiram fazer valer o pagamento. Tá?
que está acontecendo também? Eu já estou caminhando para o final, tá? Já tô finalizando. O que está acontecendo, principalmente no estado do Paraná, e não sei se acontece aqui? A Copel, quando as empresas solicitam o compartilhamento dos pontos, dos postes, o que a Copel está fazendo? Se a infraestrutura da Copel, se os postes da Copel passarem dentro da faixa de domínio, elas falam, olha, você vai ter que ter um contrato com o DENIT, com o DR da utilização da faixa de domínio. Opa, mas eu quero compartilhar o ponto no poste, eu não vou explorar a faixa de domínio. Não, se você não tiver o contrato lá, o seu projeto não vai ser aprovado. Não preciso nem gritar para vocês que isso é ilegal. Então, cuidado com isso também. Às vezes vai fazer o contrato com uma concessionária de energia elétrica para apresentação dos projetos dos pontos de fixação, e se nesse trecho esses pontos de fixação, esses postes estiverem em faixa de domínio, se for exigido contrato com o DENIT ou com o DR, ou até com uma concessionária que explora aquela rodovia, seja anterior a 2015, seja posterior a 2015, pouco importa, esse tipo de exigência é ilegal, porque você não está utilizando faixa de domínio, você está utilizando o compartilhamento do ponto de fixação, tá? E aqui, concluo para os senhores, deixando 3 alertas. Primeiro alerta, utilizem a comissão para fazer valer o preço de referência. Várias empresas, como eu disse para os senhores, elas já estão conseguindo a aplicação desse preço de referência de R$ 3,19, atualizado atualmente a R$ 3,81. Conseguindo valores retroativos para compensar o valor que elas pagaram a mais. Segunda dica, não se submetam a pagamento da faixa de domínio quando vocês têm o direito de pleitear a isenção, seja perante o DR, DENIT, ou seja perante uma concessionária que explora pós-2015. E a terceira e última dica, não se sujeitem a pedir, a formalizar contratos com o DENIT e com o DR, quando na verdade você vai só solicitar o compartilhamento de infraestrutura da concessionária de energia elétrica. Existe um mercado ali em que elas, pelo fato da concessionária de energia elétrica não pagar pela utilização da domínio, elas vêm compelindo todas as empresas a formalizar contrato com o DENIT e com o DR, para subsidiar o custo que ela teria que arcar. Então não aceite esse tipo de situação. Eu vou deixar meu contato, meu e-mail, tem o telefone, tá? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, diz para você, troca figurinha, conversa, enfim. E fico à disposição de vocês também para qualquer dúvida, qualquer questionamento, e agradeço a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado.